Olá, vamos então dar início a mais uma aula e a aula de hoje é muito legal, é uma aula que vai falar sobre poemas visuais, isso mesmo, poemas visuais. Vocês já ouviram falar sobre poemas visuais? Isso, tudo que é visual é tudo aquilo que nós podemos utilizar da nossa visão para perceber, não é isso? Então, ele é um poema, porque ele vai trazer ali uma mensagem, certo? Até uma espécie de sentimentalismo, digamos, mas ele vai utilizar também do aspecto visual para transmitir a mensagem, ok? Então, começa assim: poema visual é uma expressão poética, não formal, tá? Não existe nada de formalidade aqui, que valoriza os efeitos visuais. Por isso que eu falo que a gente vai utilizar o nosso sentido da visão. Ou seja, prioriza a formação de imagens, tá? Então, para que a mensagem seja transmitida, tem que ter necessariamente a presença de imagens, tá? Essas imagens completam o sentido do poema e causam maior ar de expressão, podendo ser combinadas com outras linguagens artísticas, tá? Então, o principal no poema visual vai ser a própria imagem, né? Ou seja, a linguagem não verbal, né? Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias, né? Em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Quando se fala em destaque das percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens, né? Porque quando a gente está falando aqui da visão, de tudo que é captado pela visão, nós estamos falando da linguagem não verbal, lembra? A linguagem verbal é a que utiliza palavras e a linguagem não verbal é a que utiliza imagens. Então, o principal aqui vai ser a questão da imagem, certo? Mas não significa que as outras linguagens não possam aparecer, né? Ou seja, a linguagem verbal mesmo, né? O uso das palavras. Essa combinação das duas coisas é que vai formar, então, o nosso poema visual, certo? Quando pensamos em poema, comumente vem à cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho, mas não é o único que existe, tá? Então, quando a gente fala em poema, você imagina lá nos versos, nas estrofes e assim por diante, né? Todo aquele esquema que um poema tem. Só que não existe só esse tipo de poema, existe o poema visual. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, né? Independente do formato com que o texto é apresentado. Lembrando que a poesia, ela é a expressão, ela é ali o sentimento, né? É a mensagem que deve ser transmitida. Então, os poemas visuais, eles têm poesia também, tá? Então, ou seja, a mensagem vai ser transmitida também, só que vai ser transmitida de uma forma diferente, certo? Diferente do tradicional. Por isso mesmo, o poema visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, né? Ou seja, poemas que vão explorar os sons, o movimento, poemas que vão explorar o movimento, ou até a ausência da linguagem verbal, né? Ou seja, não vão ter palavras. Contudo, não existe uma forma fixa. O autor, ele é livre para escolher quais recursos ele quer utilizar, tá? Então, você vai ver que não tem ali, por exemplo, como o soneto que a gente tem, né, que utilizar 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, né? Ali é aquela poesia, aquele poema tradicional. Aqui não, aqui o autor é livre para criar da maneira que ele achar melhor, tá? São poemas que foram feitos não apenas para serem sentidos, mas também para serem vistos, né, visualizados, como uma fotografia ou como um poema. Olha aí que interessante
esse primeiro poema que aparece aqui. Olha que coisa mais interessante e mais legal. Começa assim. E me pergunto, e assim, nem tem professora, eu tenho que começar a ler daqui, eu tenho que começar a ler daqui. Não, nós vamos descobrir da onde que tem que começar a ler, tá? E me pergunto já em prosa. Existe coisa mais gostosa? Né? Prosa é uma conversa. Na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então ele tá falando aqui do café que é feito pela manhã, né? Aquele café quentinho na época do frio, certo? Aqui, ó, essas curvinhas aqui, eles estão indicando realmente que tá quente. E essa parte aqui indica o quê? A xícara ou a caneca, e aqui teria então o café, ou seja, dá pra gente perceber, dá até pra perceber o cheiro do café. Se você viajar um pouquinho aí na maionese, você consegue perceber. Então, esse poema ele foi feito por Fábio Sexugi, né? Um dos autores de poemas visuais, muito interessante, né? Então vamos agora para o próximo slide, onde nós iremos ver um outro exemplo aqui também de poema visual. Olha só que interessante esse poema visual também. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Botequim era o bar, né, de antigamente. Bebeu muito, bebeu tanto que, aí olha só que interessante como ele brinca, né? Saiu de lá assim, ou seja, tudo misturado, tá vendo? Tudo misturado. As casas passavam em volta, ou seja, se ele bebeu, ele ficou bêbado e as coisas começaram a ficar assim meio tortas, meio bagunçadas. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim, é como se as casas estivessem se movendo, as coisas todas rodando, assim, assim, olha que interessante o movimento, assim, 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 ou seja, estava tudo em movimento, as casas estavam em movimento, estava tudo em movimento, porque ele estava já alterado, né, já estava bêbado. Esse poema muito famoso é do Milor Fernandes, tá? Então, olha que legal o poema visual. O poema visual é muito legal. Vamos ver agora, então, sobre a origem e história. O poema visual ganhou destaque internacional, tá? Não foi só aqui no Brasil, apenas na época do modernismo, tá? O modernismo foi uma das escolas literárias que nós tivemos aqui no Brasil, tá bom? Vocês vão estudar isso no ensino médio. Ou seja, foi algo bem recente. Este movimento literário surgiu após as vanguardas europeias. Essas vanguardas europeias foram movimentos artísticos, tá? Que vieram ali da Europa e todas essas vanguardas, elas valorizavam essa questão da liberdade, do autor ter liberdade, do artista, né, na verdade, ter liberdade nas criações dele, tá? Que revolucionaram o modo de se fazer arte, né? Seja na música, na pintura e na literatura. Então, o poema visual foi exatamente dessa época, porque até então os poemas eram tradicionais, né? Tinham as formas fixas, tinham rimas, tinham estrofes e versos, e aqui não, aqui houve uma mudança. Inclusive, nessa questão aqui, a gente consegue perceber que existe uma ligação muito forte entre a literatura e entre a arte propriamente dita, né? Porque a arte, ela é bem visual. A literatura, ela vai agora ter esse cunho de ser também visual, como é na arte. Esses movimentos foram pensados de forma a romper com os padrões formais das artes, né? Que já haviam sido produzidas. Assim, logo após o modernismo, as formas de poema visual ganharam força, pois são uma forma de expressão livre, tá? Sempre lembrando essa expressão livre. Surpreendentemente, né, por incrível que pareça, aqui no Brasil começou através do modernismo, né, e através das vanguardas europeias, ou seja, é bem recente, é ali por volta de 1922, tá?
1922 para frente, é que a gente vai ter aqui os poemas visuais. Mas olha só que interessante. Surpreendentemente, o poema visual mais antigo, o que se tem conhecimento, é anterior a esse ano zero. Então, a obra O Ovo, de Simías de Rhodes, ele foi feito quando? 300 anos antes de Cristo. Olha só, mega antigo, né? É uma forma de poema em que discorre sobre o ovo e foi feito no formato de um ovo. Este poema era uma espécie de caligrama, poema em que o formato corresponde ao objeto do tema, né? Então, o tema, ou seja, a imagem é o próprio tema do assunto, certo? Então, olha ali, ó, se você observar, esse poema não vai dar pra gente ler, né? Mas olha aqui, ele tem um formato de um ovo. E aí, tudo que está escrito aqui, ou seja, o tema que foi apresentado aqui, é também sobre um ovo. Então, a primeira pessoa que fez, né, que teve ali coragem, que foi a pessoa que iniciou o poema visual, foi esse autor aqui, Simías de Rhodes, tá? E ele foi, você vai ver que ele é de uma época mega antiga, né? Só que provavelmente na época não teve tanta repercussão, as pessoas talvez não tenham gostado tanto, né? E aí essa repercussão, isso se deu, né, agora, nessa época de 1922 para frente, né, através do modernismo, é que os poemas visuais ganharam força, certo? Como foi dito, poema visual é a forma de se expressar em que os elementos visuais são destaque, mas pode se misturar com diversas outras linguagens. Sendo assim, pode-se agrupar tipos de poemas visuais que apresentam características em comum. Então agora, gente, a gente vai ver aí as classificações, quais os tipos de poemas visuais que podem ter, tá? Então nós vamos apresentar aqui, eu vou apresentar só os mais comuns, mas existem outros, tá bom? O primeiro poema, então, que eu vou colocar para vocês é o poema concreto. Esse tipo de poema, ele surgiu junto com o resgate da poesia visual. Então, por isso, muitas vezes eles são confundidos ou tidos como sinônimos, tá? Então, às vezes, vocês vão encontrar em alguns livros, não o nome de poema visual, você vai encontrar como poema concreto, mas eles são coisas diferentes, tá? O poema concreto, originalmente, é um tipo de poema visual, é só um tipo de poema visual em que o uso da linguagem verbal é essencial, ou seja, vai ter aqui, você vai ver palavras, tá bom? Então, no poema concreto, tem que ter a presença também da linguagem verbal. Surgiu inicialmente na Europa e chegou ao Brasil em 1956, tá vendo a data aqui, ó? Como eu falei para vocês, depois de 1922. Durante um evento arranjado que se chamava Exposição Nacional de Arte Concreta, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O uso da linguagem verbal e não verbal, a ausência de verso e estrofe, a ausência do eu lírico, né, daquela voz, né, no poema, e os aspectos geométricos, ou seja, as formas geométricas, são uma de suas principais características. Então, as características do poema concreto é não ter verso, é não ter estrofe, é não ter a voz do poema, o eu lírico, certo? E ter formatos, né, geométricos, certo? Olha que interessante esse poema concreto, né? Vou começar a ler aqui, ó. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Eu posso ficar lendo isso aqui, ó, infinitamente. Como vocês sabem, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do infinito, certo? Por quê? Porque você pode ficar fazendo ele sem parar aqui, ó, muito tempo. Ou seja, é um desenho que já remete ao infinito e ele fez uma frase que também remete ao infinito, que você pode ler e ler e ler e ler e continuar lendo. Olha que interessante, ele usou dessa figura geométrica, né? Utilizou desse tema infinito e colocou isso, tanto no formato quanto na própria mensagem verbal mesmo, né? Nas palavras aqui, na mensagem que ele colocou. Muito
interessante. É do Décio Pignatari. Muito legal, né, gente? Os poemas visuais são muito interessantes. Vamos para o próximo poema visual. O próximo poema visual que nós vamos ver é o poema cinético. O que seria esse poema cinético? A palavra cinética significa o quê? Movimento, tá? Cinética, movimento. Portanto, esse tipo de poema valoriza a criação e efeitos de movimento, tá bom? Assim, os elementos gráficos são dispostos de uma forma que causem impressão de ação, né? De velocidade, de movimento. Então, o poema cinético, ele sempre vai dar essa ideia de movimento. Os poemas costumam ser criados para serem lidos e, a partir da leitura, criam na mente do leitor uma cena. O poema cinético vai além disso. Sua própria estrutura já é um efeito físico e palpável. Ele não serve apenas para ser lido, mas para ser visto. Olha que mega interessante. E é para dar ideia de movimento. Quando você olha sem ler, você já percebe que existe um movimento aí, né? Um movimento cíclico. Já existe um movimento cíclico. Muito interessante, mesmo sem ler. E aí a gente pode ler. Então ele utilizou tanto da linguagem verbal quanto não verbal. O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Olha que mega interessante. Então, ele fala sobre essa questão, né? Assim como ele faz essa utilização e esse desenho, essa imagem aqui, ela já dá uma ideia de movimento, por isso que ele é um poema cinético, certo? O autor é Carlucci Pereira. Próximo slide, então, é o poema fônico. Então, é o nosso terceiro tipo de poema. Na França, a partir de 1962, o poeta Pierre Garnier cria um movimento chamado espacionalismo, que valorizava os aspectos visuais e sonoros como centrais, tá? Então, aqui você vai ver que tem um aspecto visual, né? Ou seja, da visão, mas tem ao mesmo tempo também a audição, o aspecto sonoro também. Ou seja, ele propunha uma poesia para ver-se e outra para ouvir-se. Ou seja, ali na poesia dele, ali no poema dele, ali na mensagem que ele quer transmitir, tem tanto a visão quanto a audição. Você vai ouvir, tanto ler quanto ouvir. Essa poesia sonora tem suas raízes nas vanguardas históricas, né? No caso, o dadaísmo, que foi uma dessas vanguardas aqui, tá bom? E aí tem, olha só que legal, o poema dele. Esse poema, se você observar, a gente está vendo aqui um círculo e existem algumas palavras. Essas palavras que estão aqui, gente, nada mais é do que onomatopeias. O que são onomatopeias? Quando a gente pega a palavra, quando a gente representa o som por meio de palavras, tá? Então, essas palavras são sons que são ouvidos no dia a dia, tá? Por exemplo, ó, cri, 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 cri. Aí ele continua, certo? Bleu, Cris, tá vendo? Todas essas palavrinhas aqui, elas estão explorando a questão da sonoridade, ou seja, os sons, tá bom? A gente não vai conseguir, às vezes, até ler essas outras aqui, porque estão em outras línguas, não está em português, tá? Então, por isso que às vezes não fica tão fácil. Mas por esse cri-cri-cri aqui, você já consegue perceber, né? Que é o barulhinho que o grilo faz, né? Então, ele explora realmente os sons, tá bom? Juntamente com a imagem. Foi feito, o autor, né? Pierre Garnier. Muito legal, muito interessante, gente. Nós, então, finalizamos aqui a nossa aula sobre poemas visuais. Eu espero que vocês tenham
gostado desse novo tipo de arte. Um beijo para vocês e até a próxima!